falar em relação a um assunto bem importante, haja visto que nós temos uma comunidade italiana gigantesca aqui no oeste de Santa Catarina e a nacionalidade italiana ficou mais difícil. O país limita a naturalização por direito de sangue e em 2 gerações. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente estamos passando por um clima um pouco de turbulência com relação às novas regras da cidadania italiana. Bem, doutor, o que mudou com esse projeto aí do governo federal aprovado, essa nova lei? Então, Marcos, a gente precisa inicialmente aí entender um pouquinho do contexto, não só da questão da alteração desse decreto ou das mudanças que por assim virão, mas nós precisamos compreender os reais motivos dessas alterações. E a gente percebe que, em virtude da grande massa de processos de reconhecimento da cidadania italiana, nós temos um grande gargalo hoje, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, e também tivemos aí problemas de fraudes, tivemos também muitos problemas com relação a assessorias, e coloco aqui entre aspas, né, assessorias despreparadas, que acabavam aí tentando burlar toda uma legislação, um sistema, os procedimentos em si. Também, em virtude de todo esse caos hoje, por exemplo, que isso gera de muitos, por exemplo, de muitos requererem a cidadania italiana, mas não terem nenhum vínculo direto com a Itália. Explico melhor com relação, por exemplo, a solicitar apenas o passaporte para poder circular na Europa ou entrada nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, enfim, né? O próprio governo italiano percebeu tudo isso e tomou algumas medidas para que realmente, né? Eu sou um grande defensor, inclusive, do tema. Falo sempre que é importante o resgate histórico, preservar essa cultura, a língua, defendermos toda essa identidade, toda essa carga histórica que os nossos ascendentes, né, saíram aqui da Itália e levaram para o Brasil. Então, essa ligação realmente com a Itália, ela precisa ser preservada. E é justamente por todo esse contexto geral em que, na realidade, o governo pretende, nesse momento, obviamente, né, falamos aí de um decreto-lei. Esse decreto ele tem vigência já de imediato, porém, nós temos que aqui também pensarmos com calma, pois é um decreto que será ainda votado no parlamento italiano, para que sim passe a ter total eficácia. Doutor, o senhor que é um especialista na área, quem já encaminhou a documentação para conseguir a nacionalidade italiana? Esses processos, eles continuam? Eles serão cancelados? Como é que fica a situação? Vamos por partes. Quem já iniciou, já manifestou a vontade, digamos assim, tanto administrativo ou judicialmente, não precisa se preocupar. E explico melhor. Para todos aqueles que, por exemplo, efetuaram o protocolo junto ao consulado italiano no Brasil, nada se altera. Esse decreto não afetará nenhum processo administrativo. Também para aqueles que solicitaram o processo judicial perante ao tribunal italiano, também todos esses processos eles seguirão a lei anterior. Quer dizer, a lei em vigência, na verdade, e não serão também afetados por esse decreto. E, por fim, para aqueles ítalos brasileiros que vieram até a Itália, fixaram residência
e estão em processo aqui nos comuni italianos, também que já protocolaram, inclusive, os pedidos, também esses não serão afetados. Agora, todos aqueles, por exemplo, que ainda estavam em processo de emissão de documentos, tradução, apostilamento, que ainda não efetuaram os pedidos em si, em uma das 3 esferas, infelizmente, nesse momento, estão impedidos de efetuar o reconhecimento, a não ser que preencham os requisitos do novo decreto. Esse decreto poderá ser revertida, essa decisão, doutor? Qual é a sua opinião? O senhor que vive na Itália há bom tempo, é um advogado ítalo-brasileiro, também, né, advoga aí na Itália. Qual é a opinião do senhor? Será que será revertida essa decisão do governo italiano? Então, esse é um tema bastante complexo para opinar, digamos assim, mas vamos por partes para que a gente possa compreender um pouquinho de como está a situação. Esse decreto, ele foi criado pelo governo atual, né? E o governo atual ele tem maioria no parlamento. Então, imaginamos que esse decreto pode sim ser aprovado em virtude dessa questão da maioria hoje no parlamento. Contudo, nós temos uma grande confiança na questão da lei, porque já identificamos diversos vícios nesse decreto, inclusive vícios constitucionais. Porque este decreto ele fere vários princípios tanto do ordenamento jurídico italiano quanto da Constituição. Então, o que ocorre, né? Pode ser que esse texto ele seja modificado, porque nós temos agora que pensar que em 60 dias ele será votado. Assim, correrá. E o que acontece? Pode ser que ele sofra alterações no texto, né? Esse decreto sofra alterações, e aí sim talvez venha a ser aprovado. Pode ser que ele venha a ser aprovado com o texto na íntegra, da forma que está, ou pode ser que, então, né, seja revogado. Então, ainda nós não temos uma total certeza. Mas, via de regra, imaginemos que, por ter maioria no parlamento, há a possibilidade, sim, que ele seja aprovado. Doutor Patrick, eu queria agradecê-lo. Infelizmente, nosso tempo terminou aqui, teríamos tantos assuntos a abordar, mas muito obrigado pela sua gentileza. O senhor fala direto de Turim, na Itália. Alguém que queira mais informações, não sei se o senhor pode disponibilizar seu telefone, até para que as pessoas possam ficar mais seguras e ter uma informação correta em relação ao que está acontecendo aí na Itália. Perfeito. A gente já vem recebendo aí várias mensagens, inclusive de clientes, amigos, familiares, porque esse decreto pegou todo mundo de surpresa, mas caso alguém queira maiores informações, então pode entrar em contato pelo telefone 49 99933 9796. Doutor Patrick, muito obrigado. Agora para vocês é boa tarde, né? Nós já estamos aqui, ainda se fala buongiorno, até praticamente 4 ou 5 da tarde, mas aqui já estamos, são 12h56. Já almoçou? Ainda não. Aqui na Itália a gente tem um costume de almoçar 1 da tarde, 1h30, então... Uma bela pasta. Com certeza, praticamente sempre, né? Bom mangiare. Obrigado, doutor. Um bom giorno para o senhor. Muito obrigado, Márcio. Agradeço mais uma vez pelo convite e ficamos sempre à disposição. Um abraço, bom dia. Um abraço, querida professora Neiva Gasperim, professor Valdecir Paz, aí do Patrick, a Lade Engel também mandando aquele abraço para ele. Que bacana. Então tá aí, Ivan. Que bacana, hein? Que informação e tu já importante. Tá num bom italiano aí? Só que agora não vou conseguir, né? Porque... Mas eu vi que você puxou bem italiano aí, tá legal. Inclusive eu fui o Conterato, família Conterato, que está servindo nas sextas-feiras um belo mangiare italiano. Sexta-feira tu vai estar lá, né? Buona gente, Tutti buona gente. Bueno. Aí está. Misturou Não, mas tudo certo. Eu ia falar até que essa entrevista é muito importante, que nós temos aqui uma
uma população muito grande de italianos, né? E muitos buscam justamente essa questão da dupla cidadania. E esse novo decreto, conforme a orientação que o Márcio trouxe agora nessa entrevista, né, traz aí uma mudança toda nesse procedimento, né? Para quem, mas como também destacou o doutor, né? Para quem já deu entrada, para quem seja no consulado, na justiça ou está na Itália, o processo não altera, né? Para quem já tem o seu protocolo. O decreto atinge os novos os processos que buscam, então, a dupla nacionalidade. Faltando agora 1 minuto para as 8 horas da manhã, imagens de Xanxerê, olha aí a cerração, a neblina já se dissipando, e lá, o azul, né, meu amigo Cook, aparecendo, Cook gosta muito do azul, aparecendo aí. São 7h59, voltamos já já.